Graça e paz, amados. Amém? Amém. Nós estamos nessa série de sermões sobre a casa como extensão da igreja, a casa como extensão do reino de Deus. Nós ministramos há um domingo atrás, há 15 dias, sobre o Salmo 127 e hoje vamos falar do Salmo 128. O Salmo 128 é a continuação do Salmo 127 e é um salmo que fala sobre um lar bem-aventurado. Abra sua Bíblia de Salmo 128. Vamos ver os versos 1 a 6 para a nossa meditação nessa noite. Salmo 128, a partir do verso 1. Glória a Jesus. Salmo 128. Amém? Assim diz a palavra de Deus: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás e feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, os teus filhos como uns rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos. Paz seja sobre Israel. Oremos ao nosso Deus. Deus amado, Deus querido, que nós estamos, Senhor, o coração aberto para receber de Ti a ministração da Tua palavra. O Senhor já tem falado aos nossos corações por meio das canções que foram entoadas, preparando a nossa alma, o nosso coração para receber do Senhor o ensino da Tua palavra. Pedimos que o Senhor, que conhece as necessidades de cada um dos corações, que o Senhor possa aplicar a Tua palavra à necessidade de cada um deles. Ó Deus, fique conosco e nos abençoe nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, havia uma casa no interior de uma cidade, e essa casa ficava numa encruzilhada, no fim de uma estrada, onde dela surgiu mais 3 estradas. E no fim da tarde, sempre aquela família acendia as lamparinas para iluminar aquela casa. E cada um membro daquela família colocava aquelas luzes nas janelas. E os viajantes sempre passavam ali com muita gratidão, porque aquela casa iluminava a estrada dos viajantes. A luz brilhava na escuridão, uma casa que brilhava muito. E certo dia, um dos viajantes sentiu no coração de agradecer os moradores daquela casa. Chegou lá, bateu na porta. O pai de família chega para atender aquele viajante, e o viajante então expressa a sua gratidão nas seguintes palavras: muito obrigado pelas luzes que vocês acendem na sua casa, porque se não fossem as luzes da sua casa, eu não conseguiria enxergar a estrada. Aquele pai de família, muito surpreso, não sabia que a sua casa seria uma luz para guiar os viajantes na escuridão da noite, porque ele havia colocado aquelas luzes ali para iluminar apenas a sua casa, mas a luz daquela casa brilhava para além dela. Era o norte naquela estrada escura para os viajantes que não queriam errar o caminho. Meus irmãos, no Salmo 128 que nós lemos, podemos dizer que é uma casa que brilha, é uma casa que ilumina para além dela. O Salmo 128 mostra que a luz que brilha nessa casa, desse lar, chamado de um lar bem-aventurado, é uma luz que vai além da casa, é uma luz que não fica restrita ao ambiente da casa, que ilumina outros, conforme nós veremos na nossa ministração nessa noite. O Salmo 128 faz parte também dos salmos de degraus, o salmo de peregrinação, onde famílias de peregrinos iam para Jerusalém 3 ou 4 vezes no ano para adorar a Deus em Sião.
Eles iam em famílias, andando e cantando o Salmo 120 ao Salmo 134, chamado as canções de degraus, as canções de subida de peregrinações. E vimos o Salmo 127, que nós pregamos há 15 dias, e o Salmo 128 e outros salmos dessa categoria, são salmos que enfatizam muito a família, porque eram famílias de peregrinos que iam para Jerusalém para adorar em família, por todas as bênçãos que Deus tem dado à casa de Israel. E por isso esses salmos são muito preciosos. São salmos que ensinam princípios abençoadores para nós conduzirmos a nossa família. E Deus, pela sua infinita graça, permitiu que esses salmos de peregrinações, salmos de família, fossem preservados ao longo da história para guiar as nossas famílias hoje. Porque nós podemos encontrar princípios valiosos para que possamos ter uma família que brilha, uma casa que venha brilhar para além do nosso ambiente familiar, que possa ser luz para guiar outras pessoas. Esse é o propósito da família cristã, uma família que brilha. A família que brilha, primeiramente, é essa família que é chamada aqui de um lar bem-aventurado. E a bem-aventurança é muito mais do que felicidade. Feliz não traduz o sentido de bem-aventurança. Felicidade pode ter a conotação de momentos de felicidade, mas bem-aventurança é um estado permanente de quem está em Deus, de quem está em Cristo. Bem-aventurança é uma alegria que não se apaga pelas tristezas, pelas lágrimas, pelas provações. É uma alegria que não se abate pelas circunstâncias. Bem-aventurança é muito mais do que feliz. É um estado permanente de quem está em Cristo, onde é uma felicidade que não se abate por nada e por nenhum momento. É essa família que brilha para além de si mesma. Agora, quais são as características, quais são as marcas essenciais de um lar bem-aventurado? De um lar que tem uma felicidade que não se abate pelas dificuldades da vida. Uma família bem-aventurada, primeiramente, tem um marido que teme a Deus. A primeira coisa que o Salmo diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A bem-aventurança de uma família começa com um marido que decide temer a Deus. E tudo o resto é construído no temor do Senhor. Porque não existe uma família que brilha, uma família que vai proporcionar luz para além de si mesma, se não estiver fundamentada no temor. O Salmo começa com um homem que teme ao Senhor e que anda nos caminhos retos de Deus. Ou seja, a bem-aventurança de lá nasce de um coração que honra a Deus. E esse temor aqui não é medo. Temor aqui é uma obediência reverente a Deus. Esse temor não é medo, mas é esse compromisso com Deus, essa reverência à palavra de Deus que orienta a vida de toda a família. Esse marido aqui que decide temer a Deus é um sacerdote espiritual do lar. Ele decidiu conduzir a sua família no temor do Senhor. O temor do Senhor que vai guiar essa família para ela brilhar além das suas janelas. Amados, a família, portanto, nasce dessa espiritualidade pessoal do marido que decide temer a Deus. Um lar que tem uma projeção que parte do coração do temor do Senhor. Porque em Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é a fonte de toda sabedoria que precisamos para conduzir a nossa casa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Logo, os maridos, os esposos, o chefe do lar precisa desse temor, precisa dessa sabedoria para conduzir a sua família numa piedade autêntica, para que os comportamentos, as ações que vão reger aquela família possam ser fundamentadas na vontade de Deus, no temor do Senhor. O alicerce sobre o qual se constrói uma família estável é o temor do Senhor. Porque um lar bem-aventurado, feliz de fato, começa com essa reverência obediente a Deus, guiando a família em todo momento. Quando a casa não tem um marido que teme a Deus, não tem como essa família brilhar.
Quando uma casa não tem um marido que coloca o temor do Senhor como a base para guiar toda a família, não tem como essa família ser uma luz no meio da escuridão desse mundo. Uma família que brilha tem o temor do Senhor que conduz essa família. Porque sem o temor do Senhor, há paredes nessa casa, mas não há estrutura. Porque o temor do Senhor é a estrutura que segura uma casa. Uma casa sem temor do Senhor pode até haver pessoas reunidas ali, mas aquela casa não é um reino. Porque onde não há o temor do Senhor, Deus não habita. Meus irmãos, o marido é o sacerdote do lar. E como sacerdote do lar, ele entende também que o seu trabalho deve ser entendido como uma vocação. No verso 2, o texto diz: no trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo lhe irá bem. Ele entende que o trabalho é uma vocação, da provisão da família. Logo, o texto não está exaltando a riqueza e o consumismo, mas mostrando o sustento honrado de alguém que teme a Deus, que entende que é obrigação desse sacerdote do lar prover para a sua família. É obrigação dele buscar o sustento pelas suas próprias mãos do trabalho. E ele vai ser feliz na execução disso. Ele vai ser bem sucedido nisso, porque a sua vida está conduzida pelo temor do Senhor. Veja como é importante o temor do Senhor. O temor do Senhor é importante para ele conduzir a sua casa, para ele ir bem no seu trabalho, para ele ir bem em todas as suas ações. Porque sem temor do Senhor não tem como ir bem, não tem como ser bem sucedido, não tem como a casa brilhar no meio da escuridão. Meus irmãos, o maior legado que os pais podem deixar para os filhos é o temor do Senhor e o conhecimento de Deus. É o temor do Senhor e o conhecimento de Deus. O maior legado. Pois, de acordo com as Escrituras, isso é mais precioso que ouro. O temor do Senhor, o conhecimento de Deus, é mais precioso do que as joias preciosas, do que a prata. O temor do Senhor é a herança mais valiosa que podemos deixar para os nossos filhos. No mundo que vivemos, onde os pais trabalham para deixar grandes heranças para os filhos, eles esquecem de deixar a maior herança de todas: o temor do Senhor, meus irmãos. O temor do Senhor. Às vezes as pessoas correm e dizem: eu quero deixar uma herança muito grande, eu quero deixar os meus filhos tranquilos, para que eles possam ter um futuro tranquilo, e às vezes esquecem do presente. Há muitos pais preocupados com o futuro dos filhos e esquecem do presente, porque quando não tem um presente alicerçado no temor do Senhor, não tem futuro. Porque o maior legado é o temor do Senhor. A maior herança é ensinar os nossos filhos a amar a Cristo. Esse é o maior legado que você pode deixar, mesmo que você não tenha condição de deixar várias casas para eles, uma grande herança, mas você o ensinou a amar a Cristo acima de todas as coisas, você pode morrer tranquilo. Você deixou o maior legado. Você fez aquilo que Deus pediu para você fazer. Amados, o temor do Senhor é a herança mais valiosa que podemos deixar para os nossos filhos. E tudo começa por isso, com o temor do Senhor. A felicidade dessa casa que brilha, dessa casa que é bem-aventurada, começa na decisão do verso 1, de colocar o temor do Senhor como a base, o fundamento, o alicerce dessa família, para que todas as ações possam ser coordenadas a partir desse temor. E para quando os pais se forem, ficou o legado. O temor do Senhor que foi cultivado dia após dia naquele lar. A maior herança foi deixada. Segundo aspecto a mais, uma família que brilha. Uma família que é bem-aventurada é aquela que tem uma esposa que frutifica para a glória de Deus. Primeiro, é um marido que tem a Deus. Segundo, uma esposa que frutifica para a glória de Deus. E o verso 3 descreve a esposa como uma videira frutífera, que dá muitos frutos. A videira na Bíblia, amados, era símbolo de alegria. A videira é símbolo de fertilidade, de suavidade. A videira tem essa beleza, símbolo de beleza, de vida espiritual.
de graça, de presença, de influência profunda. E quando o salmista compara a esposa com uma videira, está dizendo que, assim como a videira, a esposa precisa ser essa mulher piedosa que venha sustentar a atmosfera espiritual do lar. Essa influência positiva profunda, criando um ambiente favorável para que o marido, o sacerdote do lar, possa exercer eficazmente o seu papel de líder. Um marido tem um papel muito importante dessa influência profunda, de criar um ambiente, de criar uma atmosfera favorável. Essa mulher que tem a Deus, ela tem capacidade de transmitir estabilidade, não apenas espiritual, mas também emocional. E o marido, para conduzir bem a sua casa, precisa ter um ambiente favorável, de estabilidade emocional e espiritual. E a esposa tem esse papel de criar um ambiente no lar favorável, um ambiente de frutificação, um ambiente agradável, para que possa paz venha reinar nessa casa. A videira é símbolo de alegria, que nutre, que fortalece, que vai embelezar aquela casa, que sustenta a vida doméstica. O papel da mulher é muito importante para trazer essas marcas de estabilidade. Amados, muitas vezes há mulheres, às vezes cristãs, que não têm feito bem esse papel. Às vezes elas não entendem o papel dela de trazer paz, um ambiente de pacificação, um ambiente agradável. E nós temos, por exemplo, Provérbios 14:1, que diz o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas mãos a derruba, porque ela só causa confusão, traz tormento, deixa um ambiente pesado, só críticas e muitas críticas, não proporciona paz. Eu, graças a Deus, casei com a Irene, que significa paz em grego, né? A Irene ali é a personificação da paz. Paz no nome, paz na vida. Eu posso dizer, eu casei com a paz, né? Irene, paz no grego, é o nome dela. Isso é importante, casar com a paz é importante, porque nós precisamos de um ambiente de paz, para que o marido possa governar com tranquilidade, porque o marido sai para trabalhar com muita dificuldade, com muitas lutas, muitos problemas para resolver, quer voltar para casa e encontrar paz. Eu já vi muitos maridos que quando vai para casa, meu Deus, vem para casa, isso é tristeza, mas tem que ter isso ao contrário, vontade de voltar para casa, porque a casa é um lar, refúgio de tranquilidade e paz, porque a esposa está preparando o ambiente para ele chegar com paz. Mas quando ele chega, às vezes as mulheres acabam infernizando o ambiente e trazendo desgosto, trazendo tumulto. Como o marido vai governar uma casa onde o ambiente não é favorável? A esposa precisa ser essa videira frutífera que venha dar essa estabilidade emocional e espiritual para o lar, para que o marido venha governar e ser um sacerdote, conduzir bem, porque é um ambiente favorável. Olha o que diz Provérbios 21:19: melhor é morar numa terra deserta do que uma mulher rixosa e iracunda. Profundo esse provérbio. Melhor morar numa terra deserta do que uma mulher rixosa e iracunda, ou seja, uma mulher que é uma tribulação na casa, que traz só confusão. Melhor morar numa terra deserta. É muito forte esses provérbios. Outro provérbio, Provérbio 27:15: o gotejar contínuo durante uma grande chuva é como mulher rixosa. Imagina aquela goteira pingando na sua cabeça direto, né? Tem mulheres que é assim, mulheres que não são paz, aquela mulher fica pingando só do seu ouvido, perturbando o tempo todo. Como é que governa desse jeito? Não tem como. É tipo aquela goteira pingando na cabeça assim, ó, de noite. Impossível. Então a Bíblia está mostrando para a gente o caminho. Precisa ter um marido que teme ao Senhor, mas também um lar que vai brilhar para além das suas janelas é onde tem uma mulher que tem a sabedoria. A sabedoria de Provérbios 31, da mulher sábia de Provérbios 31, que entende o seu papel de tranquilizar, de
não pôr gasolina no fogo, mas trazer tranquilidade, ser uma pacificadora nos conflitos do lar, e não tumultuar o ambiente, para que o marido possa exercer bem a sua liderança e saber conduzir bem, porque a mulher prepara o ambiente, o homem vai dar a direção, mas se o ambiente estiver tumultuado, fica difícil de conduzir. As marcas dessa videira frutífera é pureza e graça no comportamento. Isso simboliza a videira frutífera. Pureza e graça no comportamento. Então a mulher precisa ter pureza e graça no comportamento, sabedoria no falar, sabedoria nas palavras, firmeza espiritual para conduzir os filhos no temor do Senhor, disposição amorosa para servir, para edificar, para ser uma inspiração dentro do lar. Onde a mulher floresce, toda a casa respira vida. Isso significa uma videira frutífera. Um ambiente favorável para o governo do marido que tem ao Senhor. Vocês mulheres têm um papel fundamental na atmosfera da casa. As esposas, vocês são chamadas para florescer espiritualmente dentro do lar, proporcionando esse ambiente de graça e de paz. Esse é o chamado de vocês. Se vocês não criarem um ambiente favorável, o papel do marido como sacerdote vai ser prejudicado. Liderar em um ambiente conturbado é desafiador para qualquer tipo de liderança. Vai para qualquer tipo de liderança, sobretudo a liderança do lar. A liderança do lar é desafiador. A liderança é desafiadora. Ser líder do lar é um desafio muito grande. Precisa de um ambiente favorável. É o papel da esposa produzir isso. Terceiro, amados, uma família que brilha, uma família que é bem-aventurada, uma família que brilha além das suas janelas. Ela tem filhos como herança no reino de Deus. Primeiramente, tem um marido que tem ao Senhor. Segundo, tem uma mulher, uma esposa que frutifica para a glória de Deus. E terceiro, tem filhos que são herança do reino de Deus. E esses filhos são chamados aqui de rebentos. Rebentos da oliveira ao redor da mesa, diz o texto no verso 3. Os filhos são como os rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. E a oliveira simboliza essa longevidade, essa continuidade da família. Ou seja, os filhos é uma extensão da família, uma extensão dos pais. Os filhos representam a continuidade da família. Assim, os filhos são bem formados. Os filhos bem formados na fé tornam-se continuidade da graça de Deus no mundo. E quais são as marcas desses filhos como os rebentos da oliveira? Eles são nutridos de forma emocional e espiritual, porque tem uma esposa que é uma videira frutífera. Amados, quando a esposa não é uma videira frutífera, isso prejudica o estado emocional dos filhos, porque imagina os filhos vivendo numa casa onde só tem confusão, um gritando contra o outro, um falando, um querendo a voz, um querendo sobrepor a voz do outro, e os filhos ali ouvindo tudo isso. Como os filhos vão ser emocionalmente saudáveis, totalmente saudáveis no ambiente desse? Como podem ser rebentos como herança do reino de Deus para o mundo? Os filhos como rebentos da oliveira, eles crescem ao redor da mesa, isto é, no ambiente de comunhão. A mesa representa a comunhão. Eles são discipulados na fé e no caráter. Os filhos como rebentos da oliveira tornam-se ramos que florescem no seu devido tempo. E o papel da mesa é o altar doméstico, lugar de ensino, diálogo, oração, discipulado, momento de comunhão, de compartilhar, onde os princípios do reino são cultivados. Amados, não se educa filhos apenas preparando o futuro para eles, se a gente ignora o presente. Não se pode preparar o futuro se a gente não tem um presente. É o presente que garante o futuro. O reino de Deus avança quando a fé é transmitida de geração em geração. Meus irmãos, os pais devem ensinar seus filhos no caminho, na vivência do Evangelho, não apenas apontar o caminho.
mas também viver no caminho os princípios de Deus. Os filhos vão ser esses rebentos frutíferos se eles verem nos pais os valores cristãos sendo vivenciados, não apenas comunicados com os lábios, mas vivenciados com a vida, porque o exemplo tem um maior impacto na vida deles, não as palavras. E se houver contradição entre as ações e as palavras, isso vai comprometer o discipulado dos filhos. As nossas palavras precisam estar condizentes com as nossas ações. A nossa vida precisa refletir a fé que nós professamos, para que haja um discipulado real dos nossos filhos, porque eles nos observam o tempo todo. Sempre, meus irmãos, nós ouvimos os pais dizendo que lutam para dar o melhor para os seus filhos. Isso é louvável. Sempre eu vi isso. Os pais dizendo: eu sempre luto para dar o melhor para os meus filhos, para dar para eles aquilo que eu nunca tive. Sempre luto para dar o melhor para os meus filhos. Os pais sempre querem dar o melhor para os seus filhos. Só que os pais esquecem de uma coisa fundamental: de que o melhor para os seus filhos é Cristo, é o Evangelho. Esse é o melhor. Esse é o melhor. E quando eu vejo as pessoas dizendo: eu luto, trabalho para dar o melhor para os meus filhos, está pensando em ter um peso de marca, uma escola boa, e assim por diante, uma projeção social boa. Isso que estão pensando em dar o melhor para os filhos, mas eles esquecem que o melhor que devemos dar para os filhos é Cristo. Cristo é o melhor para eles. Então lute sim para dar o melhor para os seus filhos, mas não esqueça que esse melhor é Cristo. Cristo é o melhor, é o melhor legado, é a maior herança. O resto fica no esquecimento, o resto a traça, o ferrugem destrói. O resto é resto. O resto hoje tem, mas não tem. As riquezas do mundo são volúveis, passíveis de destruição, mas a herança que não se corrompe é a herança do Evangelho que a gente transmite para gerações posteriores, para os nossos filhos, e eles para os filhos dos seus filhos, e assim por diante. Meus irmãos, então qual é o resultado disso? Qual é o resultado quando nós temos um marido que teme ao Senhor? Qual é o resultado quando nós temos uma esposa que é frutífera dentro do lar, criando um ambiente favorável para a liderança do marido? Qual o resultado quando nós temos filhos como rebentos, abençoadores na mesa, desfrutando daquilo que os pais têm de melhor para oferecer, que é Cristo? Qual é o resultado disso? O texto vai mostrar que esse lar, estruturado nesses 3 pontos, é um lar abençoado, capaz de abençoar. Esse é o resultado. Uma família onde tem um marido que teme ao Senhor, uma esposa que frutifica para a glória de Deus, e filhos que são rebentos abençoadores e herança do reino. O resultado é que essa família está pronta para brilhar além das suas janelas, além de si mesmos. É uma família que é abençoada para abençoar. É uma família tão abençoada que ela se torna inspiração para outras famílias. É uma família cheia de tanta graça de Deus que passa a ser um canal de bênção para outros. Assim como aquela casa, na beira da estrada, iluminada na escuridão, ajudava os viajantes a não errar o caminho de volta para casa. Esse deve ser o papel da família cristã nesse mundo escuro. A escuridão da noite é o mundo em que vivemos, e as nossas famílias precisam ser essas casas iluminadas na escuridão, guiando pessoas a Cristo, o caminho certo, o caminho correto. Esse é o papel das nossas famílias, esse guia, a luz que vai guiar os viajantes para o caminho certo, e o caminho certo é Cristo. Veja que o Salmo diz no verso 4 em diante: o Senhor te abençoe desde Sião, veja a prosperidade de Jerusalém, a paz seja sobre todo Israel. Veja como a visão se amplia no texto do Salmo, a ampliação. Ou seja, o salmista começa a contar a casa onde tem temor do Senhor, tem uma mulher que frutifica, que cria um ambiente favorável lá, que tem filhos abençoados. Essa casa agora passa a ser um canal de bênção para Sião, para a igreja.
Sião representa a igreja. Sião é onde fica o templo de Jerusalém. Depois não fica só em Sião, o texto vai mostrar que isso vai ampliando, da casa para Sião. Depois nós temos aqui de Sião para Jerusalém, que é a cidade, e depois diz de Jerusalém para todo Israel. Termina dizendo paz sobre Israel. Uma casa que abençoa Sião, uma casa que abençoa a cidade de Jerusalém, uma casa que é bênção para toda a nação de Israel. Vai se ampliando. Sião representa a igreja, e quando a casa é uma extensão da igreja, a família se torna uma bênção da igreja. Isso que acontece aqui. Quando a casa é uma extensão da igreja, aquela família passa a ser uma bênção para a igreja, porque famílias fortes produzem igrejas fortes. Uma igreja forte é composta de famílias fortes, guiadas pelo temor do Senhor. Famílias fortes vão produzir uma sociedade forte. Por isso que o inimigo ataca tanto a família. Por isso que há muitas ideologias atacando as famílias, porque as famílias vão produzir uma sociedade forte. Famílias fortes produzem uma sociedade forte. Famílias fortes também vão produzir uma cidade forte e um país forte. O inimigo das nossas almas não quer isso. E se você olhar para a história da humanidade, amado, você vê como Deus sempre usou famílias para cumprir seus propósitos soberanos na história da revelação de Deus. Sem famílias. Olhe para a família de Noé. Como Deus escolhe a família de Noé para cumprir um projeto tão magnífico que é construir a arca, para salvar vidas, famílias. Olha como Deus usa a família de Abraão, e diz: Abraão, através da sua família eu vou abençoar muitas famílias, porque através da sua família vai vir o Messias. A forma como Deus usa a família de Maria e José para nascer o Messias, para vir o Salvador do mundo, sempre famílias. As famílias sempre foi um projeto de Deus, para o qual Deus usa para alcançar outras famílias. E não é diferente hoje, amados. Deus quer usar a sua família para abençoar outras famílias. Deus quer que a sua família seja essa luz que venha brilhar para conduzir outras famílias. Esse é o papel da família cristã. A paz de Deus, esse shalom de Deus, essa plenitude, esse bem-estar se espalha da família para o mundo. Começa da família, essa paz passa a ser cultivada na família e se estende para a cidade, que se estende para toda Jerusalém, que se estende para todo Israel. Mas Deus usa famílias abençoadas para abençoar cidades, abençoar o país, abençoar o mundo. Então, se você conduz a sua família no temor do Senhor, se a esposa cumpre cabalmente o seu papel de criar um ambiente favorável para o governo do marido, para que os filhos que são gerados nesse ambiente sejam emocionalmente saudáveis, espiritualmente saudáveis, isso vai ser uma referência para a sociedade. Isso é bênção para o mundo. Uma família abençoada é uma família agora instrumento de Deus para abençoar outros. Meu irmão, a sua família é um instrumento para a expansão do reino de Deus. Deus sempre usou família nos seus projetos universais para o mundo inteiro. E Deus continua querendo usar a sua família para impactar outras vidas. Que a sua família possa ser luz, que a luz do Evangelho cultivado na sua casa, essa luz possa sair pelas janelas, como na ilustração que eu contei no início. Que aquela luz não venha brilhar apenas dentro da sua casa, mas ela possa sair pelas janelas, para que os viajantes possam olhar e serem guiados na escuridão. O mundo é escuro, o mundo é trevas, e o mundo precisa de famílias cristãs, que possam indicar para o mundo os valores corretos, para como conduzir uma família no caos em que vivemos na sociedade. Enfim, meus irmãos, o Salmo 128 apresenta a família como um santuário do temor do Senhor. É o santuário onde o temor do Senhor reina. A família do Salmo 128 é um santuário. A família do Salmo 128 é uma horta onde florescem as virtudes do reino.
é um lugar onde as virtudes cristãs são cultivadas. Vimos também nesse salmo que a família cristã deve ser uma escola onde se forma o caráter cristão nos filhos. O lar cristão é uma escola cristã. O lar cristão é uma mesa onde a comunhão e o ensino moldam as gerações. O Salmo também ensina que o lar cristão é uma ponte. É uma ponte pela qual a bênção de Deus alcança cidade, alcança um país, alcança o mundo. Assim como as famílias que foram usadas por Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Famílias que foram um projeto de Deus para ser instrumento de bênção para outras famílias. Deus abençoou a família de Abraão. E depois disse para Abraão: seja tu uma bênção. Nós somos abençoados por Deus como família para sermos instrumento de bênção para outras. E a melhor forma de abençoarmos a nossa cidade, abençoarmos o nosso país, abençoarmos o mundo é cultivarmos na nossa casa os valores cristãos. É fazer da nossa casa uma igreja, uma extensão do Rei de Deus, para que possamos na escuridão ser uma luz brilhante, uma casa que brilha, para além das suas janelas. Que a luz da nossa casa não venha iluminar apenas a nossa casa, que a luz da nossa casa venha iluminar as estradas, para que os viajantes possam encontrar um lugar de retorno para Cristo. É o papel missionário da família. A sua família tem um papel missionário. Então veja também a responsabilidade que nós temos. A responsabilidade de sermos famílias missionárias, instrumentos da bênção de Deus para o mundo. Amém. Amém? Vamos colocar de pé, vamos cantar novamente essa última canção, pedindo um louvor para nós cantarmos. Uma canção que resume o Salmo 128. A bênção de Deus na nossa casa, para que possamos também ser instrumento de bênção para o mundo. Que a nossa casa não venha a ser apenas um recipiente da bênção de Deus, mas instrumento de bênção, de paz de Deus para alcançar o mundo. O mundo está em trevas, muitas famílias desorientadas e perdidas, mas Deus é capaz de usar a sua família abençoada para ser instrumento de bênção para outras famílias.